Sabe, irmãos, quando nós falamos sobre isso aqui, aqueles que têm transtornado o mundo, aqueles que vão transtornar, aqueles que já transtornaram o mundo, nós estamos falando de pessoas que viveram princípios na vida delas que são princípios inegociáveis. Isso você vai ver na vida de muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Todos eles tiveram posicionamentos na vida deles que definiram de fato se eles transtornariam ou não o mundo. E eu vou ministrar também na terça-feira, mas eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. Mas hoje eu quero falar a respeito de um homem de Deus que está lá no Velho Testamento, e o nome dele é Daniel. Fala assim, Daniel. Irmãos, sabe, a vida desse, conhecido pela história dele ali, entre os seus 16 e 17 anos, é uma história muito impactante, né? Eu liderei por muito tempo diretamente os adolescentes, e eu liderava entendendo que cada um dos adolescentes era como esse Daniel, com esse espírito, vivendo esses princípios. E eu quero falar algo para você. Você que deseja de fato transtornar esse mundo, você que deseja ser canal de Deus, para ser boca de Deus, ser as mãos do Senhor, os pés do Senhor, compartilhar o coração de Deus, aonde você estiver, viver algumas coisas na sua vida, na sua casa, na sua área profissional, acadêmica, na sua escola, na sua rua, na sua cela, você precisa entender o princípio que eu vou falar aqui hoje para você. E eu quero dizer para você uma coisa que eu observo muito. Eu sou muito curioso, e eu gosto de estudar muito, leio muitos livros, e vou vendo redes sociais, vou vendo algumas coisas, eu assisto muito documentários. E irmãos, o que mais acontece nessa geração, eu ministrei esses dias, até uma palavra lá no YouTube, sobre essa geração que nós já estamos entrando, que não é mais nem a geração Z, nem Y, já passou já. Nós estamos numa nova geração que está completamente, assim, avançada em algumas coisas, mas completamente ultrapassadas naquilo que envolve o que é mover de Deus, o que é princípio, o que é consistente, o que é sólido. E essa geração de hoje é o seguinte, o tanto jovem quanto adolescente, isso não é só para adolescente, mas é para jovem também. Ele tem um grupo de amigos na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, ou até mesmo na sua rua, na sua família. E aí se ele não participar e não for ser bem-vindo naquele grupo, ele imediatamente vê formas de entrar naquele grupo. Mas a primeira forma que ele tem para entrar naquele grupo para ser aceito naquele grupo, é fazer o que o grupo faz. Mas às vezes para o crente é difícil, você chegar lá e falar assim, eu vou fazer o que eles fazem. Você não faz o que eles fazem, aí é sutil, você vai falar o que eles falam. Pastor, mas eu não falo palavrão. Mas não é disso. São ideologias, são formas de falar, são desonras que vão acontecendo conforme aquelas pessoas ao seu redor vão falando, ou até atitudes. E aí você começa a se vender de uma forma muito sutil, sem perceber. E aí você fala o que eles falam, começa a pensar no que eles pensam, a forma com que eles pensam, e por último você faz o que eles estão fazendo. E aí o que acontece? Ao invés de você transtornar, você é transtornado, mas para um lado negativo. Você é completamente impactado de uma forma negativa. Porque pessoas ali, você desejou participar de um grupo, por ser rejeitado, você decidiu fazer o que eles fazem, pensar o que eles pensam, falar o que eles falam. Mas eu quero te dizer, Deus está levantando nesse ano de 2025 a geração de pessoas que não se vendem. Jovens e adolescentes que não vão negociar a sua identidade. Eles não vão, irmãos, você precisa entender, você não precisa participar de um grupo para ser feliz. A sua felicidade plena e completa está em Cristo Jesus, já está dentro de você. E ela aumenta, ela multiplica-se quando você está juntamente com esses irmãos. Esse aqui é o grupo de amigos que você tem. É aqui que você precisa se sentir mais saudável, mais leve, mais alegre, com mais prazer, reunidos com o povo de Deus. Pastor, mas eu não posso me misturar com eles. Não. O momento que você já chegar numa roda para sentar para conversar, da sua boca vai sair palavras de vida eterna. Você vai ser aquele que vai pregar sobre Jesus, vai exaltar o nome de Cristo. Você vai lá, você vai vender, você vai conversar, você vai negociar, você vai estudar juntos, é um trabalho compartilhado. Tudo que você for fazer, você vai exaltar o nome de Cristo. As pessoas precisam saber quem você é, o seu posicionamento. Pare de ficar medindo esforço para poder se posicionar. Pare de ficar com aquele negócio de tipo assim, politicamente correto.
Eu acho que eu preciso ser um pouco flexível com isso aqui, porque aí eles não me rejeitam. Eu quero te dizer algo: quanto mais você se posiciona pelo reino de Deus e pelo evangelho da graça, mais rejeitado você vai ser. Sabe qual é o problema? Ninguém quer ser rejeitado. Mas sabe o que acontece? Se você quer transtornar esse mundo, você vai ser rejeitado, porque o nosso referencial, ele foi também. Se ele foi, e você quer ser chamado um pequeno Cristo, cristão, que assim foi chamado os primeiros discípulos ali, pequenos cristos, a expressão, aquilo que fazia, o que Cristo fazia, o que os discípulos fizeram, você vai entender que ao você falar de algo, quando você compartilhar sobre a corte, uns vão falar: que é isso? Talvez alguns vão falar que você é gay, talvez alguns vão falar que você é mole. Quando alguém falar para você que você está esperando alguém para se casar um dia lá no altar, vai beijar aquela pessoa, talvez muitos vão zombar da sua cara. Mas eu quero te dizer, não importa se você vai ser zombado, vai ser humilhado, o que vai acontecer, melhor é o final das coisas do que o começo dela, a Bíblia diz. Talvez hoje, você está passando por tribulações, está se sentindo rejeitado no seu grupo, e eu te entendo, porque às vezes as pessoas olham para um pastor, para um obreiro, acham que ele nasceu, aí teve 2 anos, depois pulou já para os 19, nunca teve adolescência, sabe? Parece que é um mutante, um louco. Não é, eu já fui adolescente, eu sei o que isso é, ser rejeitado por um grupo de pessoas, e eu infelizmente, eu tive um prejuízo na minha adolescência. O diabo me cercou, e para que eu pudesse ser aceito por um grupo de amigos, eu comecei a pensar como eles pensavam, falar o que eles falavam. Quando eu percebi, estava fazendo tudo o que eles faziam. Mas mais incrível que uma loucura, todas as vezes que eu vou no lugar onde eu morava, as pessoas que faziam as mesmas coisas que eu estava fazendo com eles, estão no mesmo lugar. Mas sabe por quê? Porque elas não tiveram encontro com Jesus. Mas o dia que elas tiverem, elas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Amém, irmãos? E assim aconteceu com você também. Mas eu quero dizer algo para você. Você está aqui hoje, está recebendo palavras de Deus, está sendo ministrado aqui, sendo edificado nesse dia, e vai ser nos próximos dias. O que você tem vivido na sua vida? O que você tem pensado nesses dias? O que você tem negociado? Eu quero dizer, você precisa ser flexível com algumas coisas, mas tudo aquilo que tem a ver com princípio, com posicionamento que a Bíblia diz que você deve fazer, você não pode ser flexível. Você precisa ser firme com isso, consistente. Não tem como transtornar esse mundo se você for aquele que abre mão de coisas. Você é negociável com qualquer situação que envolva a sua identidade, daquilo que você já é, que a Bíblia definiu que você é. Quantas pessoas brincam, flertam com o pecado, ficam curtindo foto de moça, sendo que é solteiro ainda, não faz sentido. Entram em lugares que não deveriam entrar. É simplesmente uma moça que você segue no Instagram, no TikTok, ou você moça, segue um rapaz. Às vezes é um detalhe que você já está se igualando àquilo que o mundo faz. E olha o que a Bíblia diz a respeito do mundo. 1 João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Romanos 12,2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem algo poderoso para você. Deus quer que você, sim, seja essa geração que se levanta para transformar, que anda na contramão do mundo, que são jovens destinados ao avivamento, que são pessoas que vão transtornar esse mundo. Mas para isso você não pode se igualar a eles. Não somos melhores do que eles, não. Mas nós temos aquilo que eles não têm. Mas o nosso papel aqui não é acusá-lo. O nosso papel aqui é ser luz da terra. Sal da terra é luz do mundo. É pregar o evangelho da graça, é ser uma bênção para outras pessoas. Assim como alguém foi para mim um dia. Assim como alguém fez um convite para que eu participasse do encontro com Deus, assim como alguém me chamou para um dia participar de uma reunião de célula, eu fui chamado, eu fui conquistado por Cristo, através de uma moça que orou por mim, declarou sobre mim, profetizou, jejuou. Além dela, outras milhares de mulheres e pessoas, homens. No dia da minha ordenação ao Ministério da Palavra, eu honrei a todos eles, fiz um discurso para todos eles, desde os meus 4 anos de idade, até a minha tia do coque que orou por isso. Lá da Assembleia, eu falei, eu agradeço a minha tia, porque ela me levou nos primeiros cultos que eu desfrutei da presença de Deus. Eu só consegui ouvir a bateria na minha cabeça, mas o Espírito Santo se movendo naquele lugar, naquela igreja avivada, e aí fui sendo conduzido por isso. E a minha história é parecida com a de muitos aqui, porque talvez
tem ninguém aqui nesse salão que nunca tenha ouvido falar sobre Jesus. Todos vocês já ouviram falar muito, ouviram muitas ministrações na sua vida. E a história de Daniel é o que aconteceu com ele, foi que ele foi levado ao cativeiro. Juntamente ele, mais alguns amigos, mais algumas pessoas, e ele fazia parte de uma realeza, de uma nobreza, onde que ele estava. Ele era um jovem muito bonito, mas ele aprendeu desde a sua infância o que era o certo, quais eram os princípios que ele precisava defender e viver por aqueles princípios. Caso ele abrisse mão daqueles princípios, o diabo roubaria a vida dele. O problema é que nós estamos numa geração que é tipo assim, não pega nada, não dá nada. Aí às vezes é uma saidinha, dá ruim. É pensar como o mundo pensa, deu ruim. Porque eu vou falar algo para você, irmãos. Hoje, se você pensar como o mundo pensa, dependendo da área que você entrar assim, acabou sua vida. Porque o mundo é perverso, o mundo está destruído, o mundo é caído. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Tem um monte de gente cega. Eu estava falando com o pastor, o que faz alguém sem consciência? Eu não estou falando nem que a pessoa está drogada. O que faz a pessoa sair da sua casa, vestida como estão vestidas algumas pessoas? Elas estão sóbrias, não beberam, nem usaram droga. O que é? É o investimento do diabo. Não estamos falando que a culpa é delas, mas existe a mão do diabo reinando sobre a vida delas. E você precisa entender que muitos deles, na Cracolândia, no presídio, em vários outros lugares, todos já ouviram falar sobre Jesus. Participaram do encontro com Deus, ou um círculo de oração, ou a igreja lá das Irmãs do Coque, uma Assembleia de Deus, seja qual for, participou, ouviu de Cristo, sabe o que é o certo e o que é errado, sabe o que não pode e o que não pode, mas às vezes brincou, às vezes abriu mão, negociou um princípio, mas negociar princípio custa muito caro, porque às vezes é um princípio que você quebra, destrói completamente sua vida. Mas pastor, e a graça de Deus? A graça de Deus está aí para se manifestar, sim. Mas às vezes existem coisas que você comete que são coisas como se fossem irreversíveis. A consequência é grave, é ruim demais, e aí você carrega isso para a sua vida. Imagina você, em sã consciência, entra num banco, entra numa agência de carro e você fala, nossa, eu quero aquele carro. E o carro que você quer custa 120 mil reais. E o seu salário é de 3 mil reais líquido. Olha que bênção. A realidade está certinha assim com o seu sonho. Aí o cara fala assim, eu tenho uns bancos aqui que conseguem financiar para você de boa. Você quer pegar esse carro? Aí você faz o quê? Eu quero a Audi, sei lá, um carro do meu sonho é a Audi Q3. Deve custar uns 180 mil reais. É do sonho, mas é realidade. Aí o cara fala, tem um banco aqui que consegue fazer o financiamento para você. Só que assim, a gente vai fazer 48 vezes de R$ 4.500. O carro vai sair uma média de 325 mil reais. E aí o que acontece? Aí você vai lá todo empolgado e faz o quê? Quebrou um princípio de não consultar, de não ser aconselhado, de não saber ouvir alguém que é especialista financeiro, faça projeto para você, aí você faz o quê? Quebra a cara. Aí você comprou o imóvel lá, o carro lá. Porque eu falei imóvel porque o carro vai se tornar o preço de um imóvel. Os juros lá em cima, só que você está feliz, aí você pega a Audi, aí você olha o IPVA, aí você olha, nosso primeiro boleto chegou, sabe quando você coloca 1 de 48? Tipo, parece que é uma bíblia o boleto do carro. O dinheiro que você paga, dava para você ter comprado um apartamento com o Pedro, um apartamento com o Natan, com os meninos, dava para ter comprado, de boa. Aí você foi lá e fez igual o doido, puf! Que loucura! Aí vem uma consequência, você vai ter que pagar agora. Se você não pagar, o banco te toma. E às vezes é dessa forma que o diabo faz. Você quebra um princípio, e agora? Irreversível, vai pagar. E a graça vai manifestar, depois vai ter dinheiro para poder pagar o boleto, está entendendo? Mas às vezes você vai ficar passando dias angustiantes, por quê? Não deveria fazer o que você fez. E na sua idade, você está aqui me ouvindo, talvez você tenha 30, 28, 25, 20 anos, 18, 17, 14, 12, não importa qual que é a sua idade. O Espírito Santo habita dentro de você e você sabe sim o que você precisa fazer. Você sabe sim, o dia que você está lá com a mocinha, você rapaz, você vê aquela mocinha vai te seduzindo, você sabe que você tem que dizer não. Ou você moça, você sabe quando tem aquele irmão que é sensualzinho, ou aquele rapaz que é sensual, quando você deveria parar de seguir ele, você sabe que deveria parar de seguir, mas se permanece seguindo, você está brincando, é princípio errado.
Você está negociando. Quantas pessoas chegam na minha sala para poder conversar comigo e falam: pastor, eu fiz porque eu não sabia. Mentira! Mentira! Você sabia sim. Sabia sim. E não precisa saber os 66 livros da Bíblia para entender o que é certo e o que é errado. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vai fazer maturidade do Espírito logo, hein? Se inscreve logo, né? Quantos aqui já fizeram maturidade do Espírito? Eu não estou aqui para dar aula, mas então faz logo. Então, só faz, você vai entender. Então presta atenção. Aí a pessoa vem e fala: ai pastor, não sabia. Sabia que ia dar errado. O Senhor te alertou, te guardou, falou. Nosso Deus é um Deus que fala, irmãos. Não é um Deus que é calado não, Ele compartilha com você. Ele fala assim do seu futuro, compartilha. E você tem que entender que o Espírito Santo habita dentro de você. Aí às vezes você fica na boa loucura, fazendo várias escolhas erradas, querendo transtornar o mundo, querendo ser uma bênção na sua família, na sua casa, na sua futura família que você vai constituir, mas hoje não tem disposição de pagar um preço e dar a resposta certa para o Senhor nas atitudes que você está tomando dia a dia. Qual que é o seu posicionamento na sua casa? Qual que é o seu posicionamento na sua escola, na sua faculdade? Qual que é o seu posicionamento que você tem dentro da igreja, conectado com os irmãos? E olha o que a Bíblia diz em Daniel 1, se puder projetar e os irmãos vêm acompanhando comigo, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Babilônia aqui, irmãos, significa grande confusão. E a Jerusalém sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, que quer dizer Babilônia, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real. O diabo quer investir em quem faz parte dessa linhagem aqui, ó, realeza, dos nobres. Quem é que o diabo quer investir, irmãos, ainda para poder destruir a vida? São vocês aqui. Vocês já faz parte de uma nova tipo de pessoa. Você já é rei, sacerdote, amém, irmãos? Você é um povo exclusivo de Deus, escolhido pelo Senhor. Aí continua dizendo: jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento. É chato ele, né? Quis muita coisa mesmo. E que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia. Olha aqui, ó. Ele escolheu um tipo de pessoas. O diabo olha para você e ele sabe o que você pode fazer e o estrago que você pode fazer no mundo lá, pregando o evangelho da graça, libertando os cativos. Ele sabe disso. Mas olha a estratégia do diabo aqui. Ele queria fazer o quê? Ensinar letras e novas línguas dos caldeus. E aí o rei determinou para eles o quê? Uma ração de cada dia. Uma nova ração. Da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pois Beltesazar, e Ananias, o Sadraque, e Misael, o Mesaque, e o Azarias, o Abednego, que esses seus nomes foram trocados. E Daniel então, cadê? Assentou-se no seu coração. Tem outra versão? Pode colocar NTLH ou NVT. Ó, resolveu Daniel que não iria ficar impuro por comer. E Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Essa palavra resolveu aqui é decidir. Ele decidiu. Decidiu. Uma decisão foi tomada no seu coração imediatamente. Sentiu, ele já sentiu, já percebeu, ele já sabia o que estava acontecendo, foi levado ao cativeiro. Você sabe, você conhece ou não reconhece, irmãos, a mão do diabo quando está sobre a sua vida? Levanta a mão aí. Conhece ou não conhece? Levanta a mão se você conhece. Quando o diabo está investindo na sua vida, conhece? Pode abaixar. Então,
se você sabe que tem um dedo do diabo, a mão do diabo, algo está acontecendo, irmãos, você precisa imediatamente, discernimento no Espírito, perceber o que está acontecendo ali, o que o diabo está arquitetando e fazer o quê? Decidir não se contaminar, decidir não sair com fulano, decidir não compartilhar essa foto, decidir não assistir esse filme, decidir não fazer essas coisas, decidir não falar o que o mundo fala. É uma decisão. Mas está cheio de gente que na hora de transtornar o mundo, ele abre mão do princípio, da decisão. E aí ele faz o quê? Ele se vende. Ele negocia o que não era para negociar. Ele fala o que não era para falar. E no tempo crucial da vida dele, às vezes, uma resposta, se desse certo, mudaria completamente o contexto dele. Mas também, se der errado, também muda completamente. Ele é destruído por algo. E eu vou falar algo para você. Como você tem tomado as suas decisões no seu dia a dia? Porque eu vou falar algo para você. Aqui é onde nós vivemos. Esse é o mundo. Esse é o mundo, sim. Jaz no maligno. Aqui está corrompido. É de mal a pior mesmo. Nós estamos aqui com uma esperança nessa terra, amém, irmãos? Para poder pregar o evangelho e mais pessoas. Nós vamos povoar os céus, amém, irmãos? Pregando, sendo ousados. Mas eu quero dizer algo para você, o seu corpo está aqui na terra, mas seu coração tem que estar na eternidade. Para de viver com o coração aqui. Seu coração, você não é daqui, você está aqui só de passagem. Você precisa entender o que Deus está fazendo, quer fazer em você e através de você. Agora você precisa também entender o que o diabo está querendo fazer com você. E nessa situação aqui, Daniel já estava cercado, já estava em outro território. Basicamente o que nós vivemos hoje. Nós não somos daqui, estamos apenas de passagem. Então, o que significa? Que todos os dias você vai ter problemas, vai ser tentado, vai passar por situações que você pode decidir sim xingar alguém ou não xingar, vai passar por situações que você decide sim honrar ou não honrar seus pais, porque você está buscando conselhos e ouvindo pessoas que não construíram nada na vida, e se ainda construíram é em base daquilo que não tem nada a ver, é tudo aquilo que é do mundo. Sendo que você está cheio de líderes, discipuladores, pastores, obreiros, homens de Deus que vieram aí, que estão construindo um legado, há muito tempo, pessoas que a base da vida delas é a Bíblia Sagrada, é o que a palavra de Deus diz, que são confiados completamente na graça de Cristo. Para que você vai ouvir outras pessoas? Toma muito cuidado, porque nesse mundo você vai ouvir pessoas, irmãos, o que você pode mais ouvir, você abre o TikTok, abre o Instagram, abre o YouTube, tudo. Você está cercado de influencers. O que é influencer mesmo, irmãos? O que ele está fazendo lá? O que é a palavra influenciador? É para quê? Influenciar quem? Pois é, então se você está seguindo um influenciador, você já está sendo influenciado por ele faz tempo. Para de seguir influenciador e decide seguir pastores. Para de seguir influenciadores e decida seguir homens de Deus. Olha lá que pessoas que estão construindo algo em Deus. Você olha para a vida, você vê o favor de Deus manifesto na vida das pessoas. Você percebe algo de Deus ali. Mas pastor, fulano ali é influenciador e ele fala sobre finanças. Beleza, que seja bênção. Mas existe um limite. Porque às vezes tudo aquilo que alguns estão aprendendo lá também está na Bíblia Sagrada. Esses dias um cara lançou uma mentoria sobre finanças. Aí eu fui dar uma olhada, quando eu entrei estava lá. Salomão diz não sei o que lá. Eu falei, olha, aí, para que eu vou buscar na internet sendo que já está na Bíblia Sagrada? Não precisa, vou buscar na Bíblia. Vai aqui. E tem tantos livros, irmãos, que podem te enriquecer, dos nossos pastores amados, outros pastores também que são bem conceituados e que os nossos pastores nos dão ali a liberdade para poder ler, falando, indicando e tudo mais. E eu quero falar, o seu contexto é muito parecido com o de Daniel. Você está num lugar que não te pertence, não é dali. Agora o que aconteceu com o Daniel vai acontecer com você também, você precisa entender. A primeira coisa que eles tentaram fazer aqui com o Daniel e com seus amigos, foi exatamente mudar o quê? A língua. Mudou do hebraico para o aramaico, é como se mudasse é parecido, do português com o italiano. É uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. E mudar a língua aqui, você vai ter que falar exatamente o que ele fala. Por 3 anos eles treinavam, colocavam essas pessoas debaixo dessa tipo uma estrutura, para que essas pessoas que eram nobres,
que faziam parte da realeza, ficassem 3 anos ali, irmãos, sendo ensinado a nova língua para poder desaprender tudo aquilo que tinha aprendido antes. Mas Daniel não se vendeu, Daniel não se corrompeu, porque ele decidiu, fala assim, decidir. Ele decidiu no coração dele, que não ia se contaminar. E aí, qual foi a postura dele? Além de não comer, ele ficou ali sendo treinado a aprender a nova língua, mas não esqueceu a antiga. Mas hoje, irmãos, a memória, a vida do jovem e do adolescente, se ele busca esse tipo de conhecimento, ele esquece esse imediatamente. Por isso que está cheio de, às vezes, jovens e adolescentes fracos, que não têm a sua identidade firmada em Cristo, porque eles ficam buscando um monte de informação em um monte de lugar, e acabam esquecendo do que aquilo que é sólido, verdadeiro, e é para sempre, que é a palavra de Deus. Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, como você passa o seu tempo? Que nem o fato de eu estar aqui, diz ao meu espírito que eu amo mais meu ministério do que minha família, porque hoje é aniversário da minha filha, nem dei um parabéns para ela, só por videochamada. Mas o fato de eu estar aqui para dizer que eu amo o meu ministério, aquilo que Deus me chamou. Então a minha vida, o meu tempo, é para isso. Ok, agora tem tanta gente que está falando que quer viver algumas coisas, mas é uma incoerência gigantesca, porque ele fala que quer ser um pastor, mas não lê livros, mas assiste vários filmes na Netflix. Eu não tenho nada contra a Netflix, como eu falei para você no começo, eu assisto documentários e quase todos são de lá. Aí, o fulano quer ser um empreendedor do reino, quer ser generoso. Aí a primeira oportunidade que tem de ofertar, não oferta. A primeira oportunidade que tem de empreender, de ser uma bênção na vida de alguém, não é. Agora quando abre a oportunidade de comprar um ingresso de um jogo, é o primeiro a comprar na cadeira numerada lá. Não tenho nada contra futebol também não. Eu estou até marcando a comunhão com os obreiros e com os puladores, eu quero ir. Quero ir lá no Itaquerão, que fala? Eu vou lá. E vou levar Santista, São Paulino, só não fala para ninguém, porque senão eles vão apanhar lá. Aí, de verdade, não tenho nada contra. Mas qual foi a última vez que eu entrei no estádio? 14 anos atrás. Mas porque o dia que eu encontrei Jesus, todas as outras coisas perderam o brilho, perdeu o valor. Eu sei que com você também aconteceu isso, mas só tem um problema. Se o diabo começar a investir na sua vida, assim como investiu na de Daniel, para mudar a sua língua, talvez você vai começar a buscar aquilo que o mundo está pregando, propagando, falando, enfatizando, e aí você vai começar a falar mais do que o mundo fala, do que a Bíblia diz sobre você. Aí tem um grande problema, porque no seu dia mal, você deveria fazer o quê? Permanecer constante, permanecer firme, porque você está aqui na rocha inabalável, na palavra de Deus, em Cristo, que é o verbo que se fez carne. Mas se você ficar aqui, se você investir seu tempo aqui, acabou. Então imagina só, você quer falar inglês, faça uma imersão, compre um curso de inglês, faça uma imersão, estude, ouça músicas, segue o método do específico professor que está dando aula lá, com certeza você vai ser fluente. Não estou falando rápido, mas rápido, tipo assim, num curto espaço de tempo assim, se você se dedicar vai dar certo. Uma nova língua você vai aprender, aí você vai fazer um intercâmbio, melhor ainda, é um mergulho, é imersão. E às vezes você já parou para pensar o que você está sendo investido? Porque da hora que você acorda até o horário que você vai deitar, irmãos, você tem muita informação de todos os lados. É podcast, é revista, é não sei o que lá. O Instagram você rola assim, ó. Aí uma notícia, um cara tomou um tiro. A outra notícia, nasceu um bebê. Na outra notícia, o outro foi assaltado. Na outra notícia, você ganhou uma casa. As suas emoções ficam bagunçadas. É a língua do mundo, é o que o mundo está falando. É o que o mundo está pregando. E aí você começa a ver aquele negócio, eu quero prosperar, eu quero ficar rico. Irmãos, a rede social é uma rede de recorte. Tudo que está ali é uma farsa. Esse dia eu falei, vou meter do louco aqui, eu peguei uma foto, estava um monte de gente na foto de envio, de despedida da minha família, dos meus sogros, e aí 2 crianças estavam olhando para o lado assim, ó, e a foto ficou feia. Aí eu fiz o quê? Coloquei no aplicativo e cliquei na cabeça das 2 crianças, as 2 crianças ficou para frente. Aí fiz a impressão da foto, falei, tá bonita a foto? Aí minha esposa falou, nossa, tá linda. Meu cunhado, nossa, tá legal. Minha sogra, nossa, tá legal. Mas vocês viram o que está aqui, que aconteceu? Não, ninguém nem percebeu a mudança. Imagina no Instagram.
Quantos corpos estão falsos lá, quantos carros estão sendo, é falso lá, e às vezes você está desejando algo, porque a língua que o mundo está falando, você está desejando, mas aquela não é a realidade, tudo aquilo ali é mentira, e aquilo que Deus quer fazer com você, não é aquilo que está na internet, é aquilo que está no seu quarto, quando você está no seu devocional, é naquilo que Deus está compartilhando com você no seu dia a dia, é aquilo que o Senhor está falando com você, testificando, através daquilo que o seu líder está ministrando sobre o seu coração, que o seu pastor, seu obreiro está pregando nos cultos. Ah, meu irmão, tem tanta coisa poderosa para você poder viver, mas se você não tomar cuidado, facilmente vai mudar a língua, e eles vão querer te enganar, o mundo vai sempre desejar te enganar, e se você for enganado, irmãos, às vezes você passa muito tempo, muita distração, quando você vê, perdeu 5 anos, só que você não perdeu só 5 anos, perdeu 5 anos, perdeu 5 células que poderia liderar, perdeu um monte de membros que você poderia ter sido uma bênção para poder ministrar, perdeu um monte de núcleo que você poderia ter aberto, um monte de coisa, mas graças a Deus, esse é o ano da restituição, Deus vai restituir tudo sobre a sua vida, amém, irmão, você crê nisso? Mas toma cuidado, decida hoje se posicionar, quando o mundo te oferecer trocar de língua, o mundo estiver falando para você, faça isso, faça desse jeito, fale desse jeito, não fale o que a Bíblia diz que você pode, que você deve, que você conquistou, que você já viveu, por meio de Cristo Jesus, pare de ficar preso àquilo que o mundo te ensina, eu quero te fazer um desafio, vai fazer a inscrição, depois quando acabar a palavra, quando acabar o apelo, coloca aqui o QR Code do RL Academy, vai ouvir algo que te edifica, vai ouvir Café com Visão, vai ouvir a Escola da Graça, vai fazer, você terminou o CTL, vai fazer o seminário, meu irmão. Seminário é só para pastor, para de ser besta. Seminário é para quem quer se aprofundar na palavra, ser cheio da palavra de Deus, saber entender que você foi chamado para o Senhor, para poder abençoar a vida de outros, você vai ser enriquecido na palavra, vai conhecer detalhes da palavra que você nunca ouviu em lugar nenhum. Então faça, quanto se encha mais da palavra, se encha da língua celestial, vai falar, em vez de você ficar falando um monte de groselha, vai falar a língua dos anjos, no seu quarto, na sua rua, no ônibus, vai falando em línguas, vai andando no meio da rua, ora em línguas, vai falando. Irmãos, o dia que eu fui tirar a minha habilitação de moto, eu sentei na moto, o cara falou assim, vai, eu falei assim, Espírito Santo, senta na garupa. Ai pastor, que heresia, que não sei, cala sua boca, eu sou íntimo do Senhor, falei, senta na minha garupa aqui, seu Senhor sentou, e eu fiz o quê? Xarabacatarabacatarabacataraba, aí tinha um negócio lá chamado, rampa, como é que é, qual é os meninos da moto? A prancha, irmãos, acho que era esse negócio aqui, laranja aqui, rapaz, e eu piloto moto desde os meus 12 anos, mas no dia eu comecei a ficar em choque, aí eu, chorobocotorobocotorobô, o instrutor do lado falou, o que é isso? Eu falei, não te interessa, quase falei assim para ele, mas eu continuei orando em língua, chacarabalabalabacatarabacataraba, irmãos, sabe por que eu estava orando em línguas dos anjos, eu estava fluindo em línguas, porque eu olhei para o lado, mano, as línguas que eu estava ouvindo eram só assim, ai, eu reprovei, aí eu olhava para o outro, eu vou pagar o quebra, o outro, isso aqui é uma injustiça, mano, só gente reclamando, eu chacarabalabalaba, aí passei esse negócio chamado prancha, cheguei do outro lado, o moço colocou o negócio no painel da moto, eu tremendo assim aquele negócio, tremer pode tremer, amém irmãos? O importante é que você fale em línguas, aí cheguei do outro lado lá, tá aprovado, aí eu, obrigado Jesus por sentar na minha garupa, aleluia, Espírito Santo, deixa eu falar, às vezes você já está acostumado, a sua língua, o que sai da sua boca, porque a Bíblia diz, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai, cuidado com o que você está falando por muito tempo, porque às vezes você está ouvindo, e começa a falar, exatamente o que o mundo está falando, às vezes a circunstância está contrária na sua vida, sabe o que você está fazendo? Ao invés de você profetizar a vida, você está resmungando, está reclamando, para de reclamar, e decida ser mais grato. Então são muitos contextos, posso parar só nesse tópico, mas não é esse só que eu quero falar, então toma muito cuidado, não fica acostumado, não se familiarize com aquilo que o mundo está falando, se o mundo está enfatizando algo ali, tal coisa, não olhe para aquilo, permaneça naquilo que é eterno, jovem, adolescente, tem um problema sobre isso, como eu já tive também, é uma inconstância. Por que é inconstância? Aparece esse aqui, eu quero seguir esse, aparece aqui, e esse mundo que nós estamos é muita informação, você fica olhando para um lado e para o outro, aquele negócio, quantos aqui torcem para o Corinthians, levanta a mão,
Abaixa a mão. Quantos torcem pro Palmeiras? Abaixa. Shhh. Eu te repreendo. Abaixa a mão. São Paulino. Abaixa a mão. Ó, pode ver que é só as mulheres gritando. Abaixa a mão. Santista, tem algum idoso aqui? Ah, só os Neymarzeiros, ó. Só por causa do Neymar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui agora para vocês todos. Shhh, shhh. Há quantos anos você torce pro seu time? Shhh. Olha aqui. Quando ele ganhou, você torceu para ele? Quando ele ganha, você torce para ele? Quando ele foi campeão, você torceu para ele? Quando ele perdeu, você torceu para ele? E por que quando Cristo não faz o que você quer, você deixa de torcer para ele? Aí Jesus não liberou o que precisava liberar. Aí você, eu acho que hoje eu não vou fazer devocional. Tá de frescura? O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Santos, mudou tantos jogadores, tantos técnicos, e o nosso Deus é imutável, Ele não muda, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Se Deus tem algo para a sua vida, vai acontecer, vai se cumprir, amém? Agora, o que importa? É que o seu corpo esteja na terra, mas o coração seja sempre na eternidade. Olha para Ele, fala aquilo que Cristo está falando. Fala aquilo que a Bíblia está falando. Cuidado para você não se vender na língua já, falando. Cuidado! Assim foi com Daniel. A primeira, mexer com a língua, mexer com a fala, mudar completamente. Segunda coisa, começou a tentar mudar os costumes. Você quer conhecer um lugar, uma região, você vai ver. Se você conversar com os caras que estão aqui, que é da banda, o que você gosta de comer? Picanha, piqui, jantinha. Não é verdade? Pode perguntar ao pastor Igor Rosa. Aí eu levei eles uma vez aqui para um lugar. Vou levar vocês para um lugar para comer picanha. Eu levei eles. Aí toda vez eles falam disso. Pastor, aquele AMB é muito bom. Hein? Eita, churrascaria boa. Sei o que lá. Eu fui uma vez, acho que na corte, né? Da Larissa, do Gui, lá com o pai dela. Nossa, que lugar bom, aquele negócio. E eles falam. Porque o goiano gosta de piqui, gosta de picanha. A gente também gosta, é claro. Aí ele chegou aqui, paulista, vai comer a pizza lá de Goiânia, não é boa. Agora a pizza de São Paulo, meu Deus. Quantos gostam da pizza, irmão? É que às vezes você nunca comeu a de Goiânia, porque a de Goiânia é só por Jesus. Mas aqui de São Paulo tem lugar que você vai que você fala, meu Jesus de Nazaré. A pizza da Itália fala que é uma das piores pizzas do mundo. Estranho, né? Mas vai saber, o brasileiro sempre faz as coisas melhores, né, irmãos? Negócio doido assim. Presta muita atenção. Você quer conhecer um povo, vai ver o que ele come. A dieta que ele tem. Existia uma dieta sobre a vida de Daniel, desde quando ele era pequenininho, nasceu já dentro de um costume. Existia uma forma de fazer suas refeições, de comer a comida certa, a dieta certa. E a segunda coisa que aqui o rei coloca diante dele é o seguinte: vai mudar agora a dieta. Vai ter que comer o que nós decidirmos aqui. Aí então Daniel falou o quê? Decidiu. Não como. Conversou com o rapaz e falou: para mim não traz não. Precisa trazer para mim não. Eu vou continuar comendo que eu comi de boa aqui, ó. Vou ficar só nesse jejum aqui de boa. Isso aqui eu não vou comer que ele me estiver oferecendo. Os manjar do rei eu não quero. É uma decisão. Você vai se alimentar daquilo que o mundo te oferece ou daquilo que a igreja, daquilo que o discipulado, daquilo que nós pregamos cada semana te oferece, daquilo que a palavra de Deus te oferece. Você tem uma escolha, meu irmão. Você tem uma decisão diariamente. Não acho que isso aqui é a cada um mês, 3 meses, não. Talvez tem coisa que você tem negociado na sua vida que você não tem sofrido consequências, mas eu quero te dizer, aquilo que tem a ver com o propósito de Deus, tome muito cuidado, não negocie, não brinque, é sério. Pessoas perdem muitos anos da vida porque começou a viver exatamente como o mundo vive. Por quê? Se vendeu em um momento que não deveria se vender. Ao invés de decidir se posicionar, não decidiu. O fato de não decidir algo, você já está decidindo. O fato de você dizer, se você não dizer não, você ficar só quieto, você já disse sim. Sabe aquela pessoa que está na escola, ou na empresa, ou na sua família, e alguém chega para você e
há 2, 3 anos, ou há 3 meses, sempre fazem as mesmas perguntas, tipo, vamos ali no happy hour tomar uma cervejinha? Ou vamos nessa festa com a gente? Ou vamos fazer algo assim com a gente? Sabe por que quer? Talvez ela está encontrando espaço em você ainda. Sabe por quê? Você está vivendo como o mundo vive. Está vivendo como o mundo vive. Se um dia alguém chamar você para beber cerveja, você tem que deixar muito claro: eu não bebo, não faço parte disso. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. E aí começa a falar, para a pessoa ficar assim, tá. Eis aqui aquele que tem transtornado o mundo, posicionado. Vamos ali para um lugar, para um baile. Não, tem que ser claro, tem que falar. Mas todas as vezes que você não diz não, você está dizendo o que para eles? Eu acho que sim, talvez, na próxima quem sabe. Quando você não diz não de uma vez, sabe o que acontece? No meio dos costumes, você falou assim, não falou nada, já falou, sabe aquele crente? Talvez você não foi, porque estava até de boa, mas o dia que você estiver em crise e te oferecer de novo a mesma proposta, você vai ir, sem hesitar, vai embora. Então toma muito cuidado, porque o dia mau sempre vai aparecer. Por isso que é importante você deixar muito claro para todos que estão ao seu redor, quem você é, de quem você é filho, de onde você veio e para onde você vai. Tem que deixar claro. As pessoas precisam olhar em você e não encontrar nada que tenha a ver com o mundo, nada. Elas olharem para você e falar assim, nossa, eu quero ter o que você tem, meu. Já pensou alguém não desejar ser como nós somos, porque ela acha chato e ela olha para nós tipo assim, o que você tem aí eu também, tipo assim, eu consigo de algumas formas aqui. Não, ela precisa olhar para você e falar, mano, você é completamente diferente de todos que eu já conheci na minha vida. Eu nunca vi alguém tão sorridente nos dias difíceis. Eu nunca vi alguém tão alegre todos os dias nessa empresa. Agora você está na empresa, um dia você chega assim, bom dia. Aí ouviu o café com visão. Aí na terça-feira, bom dia. E é uma mulher que fala assim, bom dia. Voz rouca, acordou mal-humorada, esquisito. Chega, aí seu patrão vai falar, você é crente mesmo? A pergunta vai ser essa. Às vezes ele não te faz essa pergunta, mas é porque os seus costumes, os princípios que você vive já estão corrompidos, porque você está comendo a comida que o diabo está te oferecendo. E qual que é a comida que o diabo está te oferecendo? Qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Eu falo muito no encontro com Deus, quando eu vou ministrar a libertação. Eu vou assistir Round 6. Eu assisti essa série, eu comecei a assistir essa série um dia. Eu falei, eu só vou assistir ela mesmo se eu desejar ser um serial killer. Porque o tanto de tiro que tem nesse negócio, tanto de sangue que voa. Aí eu fui assistir uma série que funcionou, a pessoa falou, não, essa série é legal, pastor. Stranger Things, alguma coisa assim. Falei, vou assistir, assisti, acho que a primeira temporada, legal. Acho que a segunda, quando chegou na terceira, pá! Acho que é a 11 lá, né, sei lá. Mano, um monte de sangue, chac. Falei, gente do céu, parei de assistir. Comecei a falar nos cultos dos adolescentes, tudo. Parei de assistir. Você é doido? Não assisto mais. Muito sangue. Eu vou ficar assistindo um negócio lá que eu estou fazendo. Eu estou acostumando. Aí a minha esposa vai começar a ficar com medo de mim. A pessoa, se o Fernando ficar irado, o que ele é capaz de fazer? Não, mas ele é pastor. Matar não vou matar, mas às vezes, quebra, não sei qual, aquele negócio, aquela ira. E quantos aqui eu já recebi reclamação de pai, falando, pastor, o que aconteceu nesse culto aí? Do culto saiu pior, em vez de ter sido saído liberto, o adolescente saiu endemoniado, chegou em casa quebrando o prato. Falei, aqui eu não sei, porque aqui teve presença de Deus. Eu vou dar uma ligada para o líder dele para saber. Aí o líder falou que ficou jogando lá, jogo de tiro na cabeça, um monte de coisa. Eu falei, tá entendido. Ainda bem que não tem uma arma de fogo na casa da senhora. Pastor, o senhor é extremista. Sim, eu estou falando de extremos. Se eu começar a falar os detalhes, você vai ficar assustado. Às vezes são detalhezinhos que o diabo está investindo nos seus costumes, em detalhes na sua vida. Sabe aquela pessoa que está tipo assim, ela não tem mais ânimo para ir para a célula, não tem ânimo mais para ir para o culto, não tem ânimo para poder participar do Holy Fest, não tem expectativa mais nada. O que você acha que essa pessoa está se alimentando? Você acha que é uma dieta dos céus? Eu queria até propor depois, juntar com a supervisão aqui, os obreiros, a gente definir como a gente fazia antigamente. Quinta-feira é o dia de jejum e oração. É jejum como se fosse internacional.
Hoje em dia a gente gosta de jejuar, sabe quando? 21 dias de jejum e 40 horas. E se passar disso é legalismo. Tem uma vez que eu estava com minha esposa, fui tomar café com ela, voltando, deixando a Luísa, eu vim trabalhar. Aí aconteceu algo, a gente estava conversando lá. Na hora eu falei, amor, vou entrar em jejum agora. Por quê? Percebi que eu preciso de Jesus. Eu entrei no jejum, acho que foi 3, 4 dias, alguma coisa assim, no líquido e tal. Por quê? Eu percebi que eu precisava me alimentar mais de Jesus, ser mais quebrantado. E às vezes você, no dia que você deve se posicionar, decidir dizer não para algo, não se vender, você está fraco. Por quê? Não faz o que deveria fazer, não tem discernimento espiritual, compra o que não deveria comprar, fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer, aceita propósito que não deveria aceitar, que às vezes se torna irreversível. Irmãos, presta atenção, às vezes você vai fazer boas obras na sua escola, eles vão achar que você é legalzinho, tudo bem, aí você faz uma merda, desculpa, faz uma merda, sabe o que vai acontecer? Você vai ser o pior pessoa daquela escola, crente safado, Raimundo, pilantra, é assim, não é verdade? Você faz um monte de coisa, tudo legal, você fala, é legal, deve ser a florzinha de Jesus, soldadinho de Jesus, não ganha mérito nada, você não é exaltado lá não, glória a Deus, beleza, mas quando você faz alguma coisa errada, pedra para todo lado. Então no dia que você estiver diante de uma circunstância na sua vida, de aplicar um princípio, fazer algo que o mundo está fazendo, não faça, busque ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo, pare com esse negócio de depender da sua força do braço, pare de você ficar dependendo daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu, não use isso como instrumento, como ferramenta para você dar respostas certas num dia mau, ou no dia que você estiver diante do pecado, ou diante de uma situação que o mundo está te oferecendo. Decida ser cheio do Espírito Santo. Você que é casado, você que é solteiro, jovem, adolescente, empreende, trabalha, não sei, não importa. Quantas vezes você teve a oportunidade de responder ao seu patrão, você responde ou não responde? Não responde, cala a boca. Ah, mas eu sou trouxa. Que eles achem que você seja trouxa, mas você é alguém que é quebrantado. Para de achar que é legal ficar batendo boca com os outros. Tem mulher que acha que é bonito isso. Eu não levo desaforo para casa, hein? Vai, ô barraqueira. Seu nome deveria ser fulana da favela, louca, retardada. E tem um cara também que acha que eu sou homem. Não é falta de identidade, você tem que ficar falando mais alto que os outros para poder mostrar quem você é. Você deveria ouvir mais a palavra de Deus e entender como Cristo era. Não é coach que te ensina quem você deve ser. Nós não discipulamos vocês para ajustar seu comportamento, não. Nós discipulamos vocês para levar até Jesus. E com Jesus você aprende o que você deve fazer. Agora, como você vai viver os padrões de Jesus se você decide se alimentar mais do que o mundo está te oferecendo? Assim foi que o rei ofereceu durante 3 anos. Daniel decidiu, não vou. Decidiu no coração. Irmãos, se uma decisão for tomada dentro do seu coração de você não fazer, não vai fazer. Eu já conversei com pessoas que chegaram na minha sala, na minha casa, para poder conversar, e elas também tinham decidido no coração fazer alguma coisa, só que era o errado. Não tem quem tira do coração, a não ser o Espírito Santo. A pessoa chega com a escolha formada dentro dela. Então, pastor, eu vim aqui para falar com o senhor a respeito de algo, ou sobre a moça que gosta, ou sobre o emprego que quer, sobre o que quer viver na vida, e fala, eu vim aqui buscar um conselho do Senhor. Aí eu já olho e falo, não quer conselho, ela quer minha aprovação. Então, aí eu falo, então, obrigado, pastor. Ai de mim se falar não, ai de mim que se falar que aquela situação é pior para ele. E tem uns que eu falo mesmo. Aí sabe o que faz? Fica burrado. E aí o que acontece? Quem não ouve conselhos, colhe consequências. Aí é onde está o perigo. Tem pessoas que estão sendo usadas por Deus para poder ministrar na sua vida, falar na sua vida, te ajudar, livros poderosos, plataformas que você pode assinar, ser uma bênção na sua vida, para você se alimentar mais daquilo que Cristo tem para você, uma dieta que é do céu, comida que vem dos céus, aquilo que você ouve, você é ministrado, ouvindo diretamente do Senhor, através de homens ou mulheres de Deus. Tome muito cuidado.
Isso aqui era uma estratégia do diabo naquele tempo e é a mesma hoje também. Vai tentar roubar a sua identidade através desses pontos. Naquilo que você fala, naquilo que você come e você tem de costumes. E terceiro, por fim, eles mudavam o nome de todos eles, assim como aconteceu. Mudar o nome aponta para mudar a identidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos lembram aqui da palavra do Peniel no seu encontro com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta agora. O dia que você foi lá no Peniel, que você respondeu aquele apelo, provavelmente você deve ter falado vários nomes, não é verdade? Que o mundo o espiritual já te conhecia o que você era, não é verdade? Eu falei muitos nomes naquele dia. Muitos nomes. Agora, sabe qual que é o problema? Se cada ano que passa, esses nomes reduzem, ou eles crescem na sua vida? Porque até quando você precisa ficar buscando um Peniel com Deus? Sendo que deveria apenas ser uma experiência única na sua vida e mudar completamente o seu estilo de vida. Eu não estou te chamando para você ser um perfeito. Eu estou te chamando para você ser alguém firmado em Cristo Jesus e nunca mais sua vida será a mesma. Você viu o teatro de Paulo? Pois é. A sua vida precisa ser impactada de tal forma, desse jeito. Na terça-feira eu vou falar sobre isso. É uma experiência única. Agora acrescente ser transformado de glória em glória. Agora tem pessoas que se convertem, aceitam a Jesus, mas a experiência no encontro com Deus não foi suficiente para ele ser um crente. E aí precisa ficar falando direto, buscando experiências. Você não precisa viver a vida, irmãos, buscando por experiência. Você precisa viver a sua vida baseada naquilo que você já é. Não é que vai acontecer. Nós estamos aqui para te relembrar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu acabasse agora esse período do Holy Fest agora e falasse assim, não vai tocar louvor, acabou, o que mudou dentro de você? Porque se não mudou nada, na hora do apelo aqui não vai mudar também. Não vai mudar, você não é um crente que vive por sensações. Crente que vive por sensações tem prazo de validade, acaba rápido. É gente que é movida por frição. Quando tem um solo de uma música, tudo está uma maravilha, quando acaba, parou. Eu vou te dizer, a banda do pastor Igor Rosa não vai estar na sua casa, talvez esteja no Spotify. Tem Spotify? Vai ter. Se ouve, você seja marcado lá, mas ele não vai estar lá presencialmente. Aí, meu Deus, quantas pessoas estão buscando, e aí o que acontece? O diabo troca o seu nome, porque a sua identidade não é firmada. Mas, pastor, o senhor está querendo dizer, chegar aonde nisso aqui, nesse terceiro aspecto? E você entender que sua identidade não vai mudar mais. Não vai mudar para mais nada, porque já foi mudada, porque foi conquistada na cruz do Calvário. Isso aqui, vai acontecer na sua vida, na minha, na nossa. Sabe quando? Não quando você ter uma identidade legal, não. É só quando você entender de fato que você já é filho amado, que você já é favorecido, que você já é cheio do Espírito Santo, que você já habita o Espírito Santo dentro de você. Isso aqui acontece pelo simples fato de você entender: eu já sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu já tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Até quando? Quantas pessoas ficam aguardando, acabou o Holy Fest, eu acho que agora, quando chegar a conferência, Deus me desperta. Não. Despertar aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando ele disse, tetelestai, já está consumado. O que era meu, eu te entreguei, o que era seu, eu levei sobre mim, sobre aquela cruz. Cristo diz isso para você. E a pergunta é, esse terceiro ponto aqui, pode ser roubado na sua vida, pode ser trocado, a sua identidade. Será que você precisa mesmo vir aqui à frente e falar: meu nome é prostituto, meu nome é devedor, meu nome é, sei lá, um monte de coisa? Será que você precisa fazer isso de novo? Sabe o que você deveria fazer? Meu nome
é filho amado, eu sou justificado, eu fui alcançado pela graça. Eu estou nesse apelo, não buscando para sair, tirar consequências da minha vida, mas para poder desfrutar da bondade do Senhor. Você tem que estar aqui declarando: eu sou liberto, eu sou purificado, o Senhor é aquele que me dá toda a sabedoria. É isso que você precisa fazer no apelo. Para de querer mudar o comportamento se você não mudar a sua crença. Sua identidade não precisa ser mais mexida, não. Já aconteceu lá. Já aconteceu. Agora é questão de você tomar posse. É questão de você se posicionar. É o mais interessante da vida de Daniel, que ele foi levado porque ele foi escolhido pelo diabo. Pessoas nobres, da realeza, pessoas que têm um conhecimento, a sabedoria. Aí o diabo escolheu, esses aqui, todos esses aqui, levam um cativeiro. Aí Daniel fez o quê? Foi. Aí ofereceram para ele novas comidas, novas línguas, letras. E aí ele permaneceu firme naquilo que ele já era. Eu não venho do princípio, eu não negocio valores porque os meus pais me ensinaram. Existe um legado sobre a minha vida porque os meus pais me ensinaram. E ele começou a viver a vida. E aí sabe por que a identidade dele não foi tocada no final? Porque ele decidiu viver aquilo que ele aprendeu lá atrás. Isso tem a ver com, se chama legado. De quem você é filho? Quem são seus pais? Quem tem te ensinado há longos anos sobre viver posicionado, confiado completamente na graça? Eu os conheço, seus pais espirituais. De todos eles, 90% foram os meus também. A pergunta que eu te faço hoje: como você vai se posicionar para transtornar essa terra, esse mundo? Como que você vai fazer, se não for pela sua identidade que você já carrega, já está aí? Mas às vezes você só fez, sabe o que? Esqueceu. Mas sabe por que você esqueceu? Porque a vasilha está vazia. Mas é nesse apelo aqui agora que você vai encher a vasilha de um óleo, um novo óleo, unção nova, frescor de Deus. Você vai sair daqui transbordando, entendendo quem você é. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, menos você estará vulnerável àquilo que os ataques do diabo, aos costumes que ele vai te oferecer, às novas línguas que ele vai te oferecer. A sua identidade não vai ser afetada, não vai ser, pelo simples fato de você estar carregando a identidade, estar confiado na graça, e aí você está cheio do Espírito Santo. Se puder apagar as luzes, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quantos aqui querem transtornar esse mundo, essa terra? Aleluia, que bom saber. O dia que eu tive encontro com Jesus, não era exatamente esse tema. Passou um ano depois, tivemos uma conferência, na época de Holy Fest, chamado Não Ameis o Mundo. E essa palavra que eu estou compartilhando com você foi do dia que eu fiquei jogado no apelo do Holy Fest. E Deus falou para mim, em outras palavras: você foi chamado para transtornar esse mundo, mas não pode se vender, não pode negociar. Mas se dia eu estiver fraco, só permaneça. Você acha que Daniel não passou por longos anos difíceis? Depois Daniel ficou 60 anos sobre reinados e reinados, e permaneceu mesmo. Fiquei posicionado. A sua escola precisa de você posicionado lá. A sua faculdade, a sua casa, os seus familiares, todos eles precisam de alguém posicionado naquele lugar, que não se vende, que não negocia os princípios. E hoje eu quero te fazer um apelo. Pelo que eu quero te fazer hoje é o seguinte: você que quer transtornar essa terra, quer transtornar esse mundo, mas não baseado naquilo que você aprendeu, ou naquilo que você vai aprender, mas naquilo que você já é. E você vai se posicionar: pastor, eu nem tenho mais força, nem para orar direito. Pastor, faz um tempo que eu nem sei o que é esse alimento espiritual. Pastor, eu acho que os meus costumes já estão completamente corrompidos. Esse é o ano da restauração, você vai receber.
E aí você virar para cá, para o enchimento do Espírito. Você quer ver alguém que é posicionado? Você quer ver alguém que é alegre? Alguém que é disposto, alguém que permanece, um dia de luto, dias difíceis, dias de crise, ele permanece, ele é alegre, ele é consistente, resiliente, é inabalável. É alguém que é cheio do Espírito. Você vai ver a vida, é alguém que é cheio do Espírito. É alguém que percebe os ataques do diabo, já está atento. Ele sabe para onde Deus está indo. Por quê? Porque ele sabe para onde o diabo também está investindo. O diabo está investindo para cá, o mundo está falando para cá, está fazendo para cá. Eu sou radical livre, eu vou na contramão do mundo. E a contramão do mundo é o quê? Destinado ao quê? Ao avivamento. Eu vou viver o avivamento na minha célula, na minha casa, na minha escola, na minha faculdade, na minha empresa. E quem vai ser o protagonista desse avivamento? Bate no peito e fala assim: eu. Não fala nós não. Não é nós não. Para de jogar a responsabilidade para o outro. Você vai, eu sou o protagonista. Aí quando todo mundo aqui decidir que eu serei, aí sim então nós vamos transtornar essa terra.